Amigas e amigos, uma belíssima matéria do site Rede Brasil Atual revela o sucesso que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem fazendo com sua caravana pelo Nordeste. A matéria fala das homenagens que os estudantes da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira fizeram para esse presidente. Diz que os jovens se atiravam nos braços do Lula, que foram todos produzidos, penteados com estilo afro, né, penteados afro, demonstrando, enfim, a admiração, né, e o respeito pelo ex-presidente. Uma oradora, lá pelas tantas, pegou a matéria do jornal Folha de São Paulo que fala da penúria da universidade, que tudo indica vai fechar pelos golpistas. É isso, né? Eles degradaram o país, né, criaram uma degeneração no país que vai se desmontando aí do ponto de vista dos programas, das políticas públicas, de toda a construção social histórica que nós temos aqui, em particular da era Lula-Dilma. Né, a matéria do jornal Folha de São Paulo fala isso, aí a oradora pergunta: quem quer uma faculdade de negros e negras, pobres, indígenas, quilombolas e africanos? É isso, né? Essa elite, a direita brasileira, que tem o pensamento do século XIX, certamente não quer. Né, porque esse aqui é pensamento do século XXI, essa integração, a integração social, a democracia, a civilização, né? É um pensamento escravagista, aquela história que eu já falei aqui do filósofo Roland Corbusier, que ele dizia que a direita brasileira luta para que o século XIX nunca termine por aqui. Não dá nem para fazer um debate de ideias, que alguns chamam por aí de luta de ideias, né, com essa gente. Com quais ideias? As ideias do século XIX, e eles que vão debater lá com os abolicionistas, com Joaquim Nabuco, André Rebouças, que vão debater pelos que lutaram pela independência, Tiradentes, Frei Caneca, os alfaiates da Bahia, né, Felipe dos Santos, que vão debater com os que lutavam pelos ideais republicanos, com Rui Barbosa, Oliveira Viana, Alberto Salles. É com eles que eles têm que debater. Vão estudar e ver lá o que eles falavam desse pensamento deles agora. E isso também está retratado na mídia, a forma como a mídia bloqueia e censura, né, esta caravana. Um exemplo disso, o padrão de tudo isso, está na matéria do jornal Estado de São Paulo, que começa dizendo o seguinte: condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Lava Jato, no caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem, no segundo dia da caravana pelo Nordeste, que se o cidadão não quiser ser governado por ladrão, deve ele mesmo entrar na política. Que o Lula disse isso. Se o Lula é ladrão, os deputados são ladrões, os senadores são ladrões, os vereadores, os prefeitos, todo mundo é ladrão, não é quem vai salvar a pátria, salvar a lavoura? Então, que você não é ladrão, entre na política. É isso que ele falou. Agora, a essência do que ele disse é o seguinte: que quem chama os outros de ladrão, na verdade, está expressando o ponto de vista de ladrões, os verdadeiros ladrões. A questão de lógica, da estrutura social, de entender a estrutura social, quem fica com o quê do PIB, do orçamento público. Eu tenho falado muito disso aqui. Aí, os defensores desse moralismo, dessa caça aos corruptos que eles dizem, na verdade, no fundo, são eles os verdadeiros corruptos, os verdadeiros ladrões. É isso que o Lula quis dizer aqui. Em um outro episódio, a matéria diz aqui que o proibido pela justiça de receber o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Lula participou de 2 atos públicos na cidade. Ou seja, não foi aquele juizeco de primeira instância completamente inserido na lógica desses setores corrompidos do judiciário que proibiu. Foi a justiça. Olha aí como é a manipulação política e ideológica. Também tem um outro aqui, que o prefeito paulistano, João Dória, esse rato branco saído do esgoto tucano aqui de São Paulo, né, está fazendo uma espécie de uma caravana paralela. Só que ele vai reunir com a turma dele, com a laia dele, com os empresários, essa elite, nessa nata da corrupção, esse grupo lead altamente suspeito aí de ser um sumidouro de caixa 2, né, faz aqueles piqueniques de luxo, como diz o Ciro Gomes. E é fácil você fazer ali uma maquiagem qualquer, né? Vai lá o Sérgio Moro palestrar, o Fernando Henrique Cardoso, né, e ninguém tem controle disso, né? Um sumidouro, enfim, pode ser um sumidouro de caixa 2. Que o João Dória, o Lula teria dito, né, que o Dória fez uma comparação futebolística, né? Ele diz: eu vou atacar o Messi ou o Mascherano? O Dória. O Lula dizendo, né? O Dória pensando: eu ataco o Messi ou o Mascherano? Vai no Messi, que o Messi é o craque do time. Aí o Dória teria respondido num seminário em Fortaleza com empresários. Ele não vai falar com o povo, não é besta, né? Aí ele falou assim: Lula, você disse que é o Messi, eu prefiro ser um Neymar, brasileiro e negro. Venha disputar a eleição que você vai perder. O Dória, brasileiro e negro. Se eu pudesse falar alguma coisa para o Lula, eu diria: Lula, não mexa com essas coisas que fedem. Porque quanto mais mexe, mais fedem. João Dória, Sérgio Moro, Marcelo Bretas, esse juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando dos Santos Lima, esses capatazes da mídia,
Isso aí que atrai moscas, aquela história, né? Nós vamos tirar as moscas velhas, trazer mosquinhas novas para vocês. Só faltam dizer mosquinhas cheirosinhas para vocês. São eles que atraem moscas. Portanto, mexer com isso aí, sinceramente, né? Porque nessa guerra de facções, o Marcelo Bretas, esse juiz da Lava Jato, que é da Globo, né? Ele prende o Gilmar Mendes e solta. Aquela história daqueles empresários presos lá. Isso é revelador, que permite a gente ver a sujeira de parte a parte. O Reinaldo Azevedo, que é um jornalista que é ligado a esse setor do PSDB que defende o Fica Temer, né, o Serra, o Aécio Neves, o Aloysio Nunes Ferreira, o Gilmar Mendes, né, ele foi atrás dessa turma da Lava Jato que foi claramente instrumentalizada para fazer o jogo do outro lado, do Grupo Globo, né, e esse Carlos Fernando Santos Lima, aquela história, não falei, isso está comprovado. Se a gente liga a televisão, está lá ele dando entrevista, ou anunciando que ele vai dar entrevista, abre o jornal, tem um artigo dele, uma entrevista dele, abre outro jornal, tem repercussão do que ele publicou no seu Facebook, e assim vai. Aí o Reinaldo Azevedo publicou uma matéria no seu blog, vale a pena dar uma olhada lá. Eu vou ver se eu deixo o link aqui para vocês darem uma olhada. Reveladora. Quem são esses procuradores, esses promotores, as maracutaias deles? Eu falei aqui que esse Carlos Fernando Santos Lima, ele é mais sujo do que pau de galinheiro, envolvidíssimo no esquema da Operação Banestado, né? Que ele diz aqui, o Reinaldo Azevedo, que vida boa quem tem é procurador da República, e vai falando dele aqui, né? Que, ainda na terça-feira, é bom lembrar, ele, o Carlos Fernando Santos Lima e o Deltan Dallagnol vomitaram impropérios contra os políticos num vídeo postado pela internet. Aquela história que eu falei, os políticos é a lógica da facção do golpe ligada ao Grupo Globo, né? E aí ele vai fazendo as contas, quanto essa turma recebe, como eles metem a mão no dinheiro público, né? Cita inclusive uma matéria do jornal, uma reportagem do jornal Gazeta do Povo, do Paraná, né? Revelando os penduricários que eles vão pondo nos salários deles, né? E diz aqui, lá pelas tantas, e falta a isso tudo o melhor da festa para quem, como Carlos Fernando Santos Lima, atua fora da sua região. Ele é lotado em São Paulo e foi deslocado para a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, onde atua como lugar-tenente de Deltan Dallagnol. Também atua nas redes sociais, nos impropérios e nas ofensas a todos que considera seus adversários. Ele, segundo o Reinaldo Azevedo, diz que ele chamou ele de cachorro. Olha o nível dessa gente, o baixo nível. Aí ele diz o seguinte, que no ano passado, Carlos Fernando dos Santos Lima recebeu uma bagatela de R$ 137.150,48 só nesse quesito, no quesito diárias. São mais de R$ 800 por dia, segundo o Reinaldo Azevedo. Sim, cara pálida, diz ele. Além do salário e dos penduricários, o Ministério Público Federal lhe pagou 170 diárias. O Luiz Nassif também tem uma matéria que ele fez aí, que ele chama de O Xadrez de Como a Lava Jato Protegeu Michel Temer, que revela também o caráter dessa gente. Que ele fala aqui daquela história da eletronuclear. Quando era para pegar o Temer ali, o Carlos Fernando Santos Lima e todos eles ali, a Lava Jato, na prisão do Almirante Otton, eles simplesmente ignoraram o Temer. Porque interessava para eles. O Temer tinha assumido a condução política do golpe. E eles, naquela época, deixaram tudo para lá. Agora eles querem o Temer, porque é isso, né? Entraram no jogo aí para derrubar o Temer. O Grupo Globo e a Operação Lava Jato é do Grupo Globo, foi criada pelo Grupo Globo, atua a serviço do Grupo Globo e faz essa guerra contra a outra facção aqui, né? Essa facção que defende o Fica Temer, e consequentemente, né? As coisas vão se revelando de parte a parte. E não deixam de se unir quando se trata de atacar o Lula, o PT, a esquerda. Aquela história, a velha história, né, de fazer aquela tática de dividir para reinar. Né? Eles vão criando os grupos e tal, até que surge um salvador da pátria. Né? Nós vamos salvar, isso aqui tá tudo uma bagunça. Né? É Lula, é Temer, é PSDB, é Aécio, não sei o que, e tal, e surge o demiurgo de uma nova era. O fascismo cansou de fazer isso, né? Cria as grupelhos, divide tudo, fraciona tudo, bagunça tudo, para depois emergir aí um salvador da pátria. Isso fica também demonstrado, né, esses oportunismos todos, né, nesse evento que a Rádio Jovem Pan fez agora aqui em São Paulo, né? Estava lá Carmen Lúcia, o Sérgio Moro foi lá palestrar, a Carmen Lúcia, presidenta do STF, o Augusto Nunes, esse ceboso da Veja, que foi o mediador do debate, ele disse que presenciou uma conversa do Sérgio Moro com a Carmen Lúcia por acaso, nas catatumbas do hotel onde foi realizado, palavras dele, né, onde foi realizado o evento,
né, lá nas garagens, naquelas saídas secretas que tem lá, um encontro por acaso. O Sérgio Moro estava indo embora, a Carmen Lúcia estava chegando, tudo é por acaso para esta gente, né? Aí começaram a falar do quê? Da história da condenação, da prisão após a condenação em segunda instância, esse casuísmo que eles tentam enquadrar o Lula nele. E aí a Carmen Lúcia fala, porque a Carmen Lúcia vai se revelando, é importante a gente observar também essa história aí dos juízes, né, que o Estadão dá uma manchete hoje dizendo que após saber de pagamento de 500 mil reais a juiz, né, aquele juiz lá do Mato Grosso, eu comentei aqui, que recebeu 500 mil reais de salário só no mês, com os penduricários todos, Carmen deu canetada que obriga tribunais de justiça a revelar remunerações. Ela não sabia disso? Eu sabia? Você que está me ouvindo aqui, me assistindo, sabia? E ela não sabia? Eita... Né, essa gente aí, eu vou te contar, né? É isso, não são setores corrompidos do judiciário que eu venho falando aqui. Essa gente que varreu tudo para debaixo do tapete, né? Varreu. Aí tem a história das delações do Cunha e do Palocci, que eles não querem. O Cunha vai lá, faz uma delação. Não, essa não serve. Palocci vai lá e eu quero falar sobre isso, sobre banco, sobre não sei o que. Também não serve. É claramente uma Operação Lava Jato é uma operação abafa de corrupção. É isso, fazer politicagem e abafar a corrupção. Porque quando eles vão fazer a politicagem, as corrupções aparecem. Aquela história que eu venho falando aqui reiteradamente, é que o Eike Batista foi lá fazer um depoimento espontâneo, o João Santana, no interrogatório que o Moro fez a ele, o Nestor Severo, o Renato Duque, o que eles fizeram com tudo isso? Varreram tudo para debaixo do tapete, abafaram tudo. Não apuraram coisíssima nenhuma. Aí a gente vê essa sentença que o Moro deu para o Lula, por exemplo, a condenação, isso é um panfleto político. Um estudante iniciante num grêmio estudantil faria algo melhor. Né? E isso se repete agora nesta decisão que ele tomou de mandar prender o Cândido Vacarezza, ex-deputado do PT, que a mídia chamou ex-líder do PT, né? Que ele disse aqui... Moro escreveu, está escrito. As investigações apontam que Vacarezza era procurado por funcionários de baixo escalão da Petrobras para que os cargos fossem ocupados com pessoas dispostas a defender o então governo e o Partido dos Trabalhadores e para que fossem afastadas pessoas a eles não simpatizantes. A comprovação disso... Agora... o que isso quer dizer? Enfim, né? O que isso quer dizer? Que embolation é isso? Que enrolação, enrolation? Sabe? É a mediocridade que eu falo, é isso aqui, está aí, ó. Não dá nem para comentar, é igual carambola, onde você pega tem quina. Isso da goela, esse delegado Felipe Passi, por exemplo, já falou aí na entrevista que eles deram aí, a coletiva, ele disse lá pelas tantas, isso mostra que ao menos esses funcionários também tinham conhecimento do loteamento político na Petrobras. Mostra como são feitas as composições nas empresas estatais ou privadas. Que isso é loteamento político? Ou seja, é isso, né? Falta seriedade para essa gente. Né? Aí a gente vai chegando às conclusões, né, que o golpe vai se revelando muito mais, as entranhas do golpe, né, vão se revelando muito mais cedo do que a gente imaginava. E vão criando aí os filhotes, né, o Augusto Nunes, por exemplo, disse que teve uma conversa privada com o Sérgio Moro, né, privada ali, os dois tititi com Augusto Nunes. Augusto Nunes é pior do que o Aécio Neves, que ele teve lá de tititi lá naquela premiação na revista Isto É, né, pior do que, enfim, pior do que muita gente aí, Augusto Nunes. E os dois de tititi e o Sérgio Moro fazendo revelações para o Augusto Nunes. Ou seja, quando eles dizem essas manifestações que somos todos Moro, todos eles são Moro mesmo. Ali, o padrão deles é exatamente isso, é aquela platitude, né, todos iguais, né, pertencem à mesma laia. É isso, e segue o baile. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.